Correio Debate de volta. Fé e devoção fazem parte da história da família Fernandes de Carvalho, que é fundadora do Engenho São Paulo, que se orgulha em passar de geração em geração os valores cristãos. O Engenho São Paulo, em Cruz do Espírito Santo, receberá a visita de Dom Oranir Tempesta, que é cardeal arcebispo do Rio de Janeiro. A gente está conversando aqui no estúdio com o administrador do Engenho, Múcio Fernandes. Tem essa ligação também histórica do Engenho, com o próprio Cruz do Espírito Santo, não é, Múcio? Tem. A família, justamente, ela vem do meu avô, ele radicou-se no século XIX ainda, lá na cidade de Cruz do Espírito Santo, onde ele tinha vários proprietários, vários engenhos na região. E tem justamente essa relação, certo? Meus pais, meus tios, certo? Foram todos justamente criados ali em Espírito Santo, onde no início do século passado era uma das cidades mais importantes do estado. Você pegava desde a região de Pedra de Fogo até perto de Mamanguape, ele era, certo? Era um dos maiores municípios do que tinha no estado da Paraíba e na região justamente onde estava a riqueza, que era o ouro branco, que era o açúcar, a região de produção de açúcar. Quando será essa visita do arcebispo do Rio? Agora nesse mês de setembro ainda. Nesse mês de setembro. E qual vai ser a participação dele nesse evento? Ele vem fazer o que exatamente? Olha, isso daí é... Uma programação da... Ele vai, certo? Vai numa visita, justamente porque tem Inês, certo? Ela é muito católica, muito essa parte tem um relacionamento muito bom, certo? Não só com a igreja local, como a igreja também daqui de todo o estado da Paraíba. E ele vai justamente almoçar. Ele vai até a igreja lá, ele vai fazer um evento lá em Espírito Santo e vai almoçar lá no Engenho. Vai participar lá daquela região do Espírito Santo, né? Exatamente. Só uma curiosidade histórica, Múcio, para a gente retomar nossa conversa sobre produção. Espírito Santo passou ali na década de 80 por umas enchentes, né? Grandes enchentes. Vocês foram afetados com aquelas enchentes? Olha, toda a região pegou muito, justamente, principalmente lá a gente pegou na parte de Várzea, certo? Que a gente tem um afluente, certo? O rio Acaibão é um afluente do Paraíba, que passa na propriedade. Toda a área lá foi inundada, a várzea, toda a cana da várzea foi perdida. Não houve, assim, uns prejuízos materiais maiores, além da parte. Já a cidade de Cruz do Espírito Santo foi bem atingida. Foi inundada completamente, eu estive lá e me lembro que a gente não podia nem chegar perto, assim, da cidade, que não tinha condições. Não tinha. Eu me lembro a rua principal, certo? Um dia que baixou, eu passava e a areia era na altura dos telhados da casa. Exatamente. Houve um assoreamento, houve várias ruas, inclusive, onde tinha a prefeitura, tinha um banco, que era, na época tinha um banco lá, o mercado, foram todos levados pela cheia. Verdade. Voltando à produção, você falou que a venda da cachaça produzida em coluna é muito maior do que a de alambique. Mas dentro desse segmento de alambique, as cachaças envelhecidas, ela tem maior aceitação? Estão conquistando espaço? Olha, a cachaça envelhecida, ela já está, certo, aqui, a nível Brasil, ela já está com bem maior o consumo do que aqui na Paraíba, certo? Como a gente tem uma cachaça branca, certo, de excelência, certo? A gente nunca a Paraíba não tinha tradição de envelhecer cachaças. Justamente, você vê que eu tô com essa cigana Heritage, que ela está 25, vai fazer 26 anos de produzida. Certo? Então, foi o primeiro teste que eu comecei. Está envelhecendo aí por um quarto de século. Ela já mais de uns quartos de século, já passou. E estou dizendo, é uma quantidade pequena, certo? Ela tem aí 800 litros, não tem aproximadamente isso daí. E vai ter uma edição limitada, com numeração, certo? É só a parte mais de mostrar um produto como fica ao longo do tempo. Aí a cachaça tem uma coisa envelhecida, a gente tem um detalhe em relação aos outros destilados do mundo, certo? Pegando uísque, conhaque, certo? Rum. Então, o que é? É a madeira brasileira. De onde surgiu essa parte? Os pequenos engenhos, especialmente na região de Minas, certo? Eles faziam pequenos barris para armazenar as produções, que Minas tem muito engenho, mas de produções pequenas, e pegavam pequenos barris e botavam. E começou a ver a madeira, ela começou a transferir, certo? O sabor da madeira e vendo. Então, a gente antigamente só envelhecia em carvalho,
certo? Há madeiras... Carvalho francês, carvalho americano. Carvalho francês, americano, e tem o europeu, como modo geral, que é o de fora da França. O melhor que tem é o da França, certo? O americano dá um outro sabor, cada um dá sabores diferentes. Aí a madeira brasileira a gente tem uma diversidade muito grande. Hoje a mais conhecida nossa aqui é a amburana. Amburana. Certo? Mas você tem jaqueira, você tem... Jacarandá também? Amendoim, jequitibá. Jequitibá, desculpa. Jequitibá, certo? Então você tem uma gama de madeiras muito grandes, regulamentadas pelo Ministério da Agricultura. Tá. Você falou desses eventos que são importantes, inclusive, para colocar o produto para exportação. Você já exporta a cachaça para que país? A gente exporta Estados Unidos, certo? A gente já tem, desde da década de 80, que certo? Sempre vem devagar um pouco. É uma dificuldade porque você está levando um produto, certo? Para concorrer com os destilados de lá. Principalmente nos Estados Unidos, você tem aquela coisa de muitos coquetéis. Tem uma tradição muito diferente, né? Também, né? Eles têm muito de coquetel. Então, você acabou entrando pela caipirinha, certo? A gente já exporta e está tendo um aumento. Por exemplo, o ano passado, certo? De janeiro a abril, eu estava até pegando com o Ibra, que esse também estava com esse número. De janeiro a abril a agosto do ano passado, certo? A gente exportou aí perto de 800 caixas, 792 caixas. Esse ano a gente já vai com 2.800 caixas. Então, teve um aumento de quase 3,5 vezes em relação ao do ano passado. Então, é uma coisa que está, certo? Com a boa projeção para o futuro. Eu digo muito o seguinte, a cachaça é a bebida do século XXI, certo? Por quê? Além dessa qualidade que você acaba não encontrando noutras, embora o rum seja feito também da cana-de-açúcar, certo? Você tem o rum agrícola, que é produzido da cana-de-açúcar, e você tem o rum tradicional, que é produzido do melaço, certo? Mesmo o rum agrícola, ela não consegue ter, certo, toda essa gama de sensorial que a cachaça tem. Então, isso daí, ela tem essa diferença. E, além disso, a gente tem o quê? As madeiras brasileiras. Sim. Certo? Isso daí, certo? A madeira você não corta de qualquer uma, só para dar uma parte, certo? Você tem que ter autorização, as madeiras são todas acompanhadas, certo? Pelo IBAMA, pelo Ministério da Agricultura, onde você para fazer essa parte. Então, isso vai ser a diferença, como eu digo, que a cachaça é a bebida do século XXI. Só para efeito de comparação, se eu fosse comprar lá uma garrafa de São Paulo, lá nos Estados Unidos, estava por quanto lá, no mercado de lá, você sabe? Olha, em preço de gôndola, ela está girando aí aproximadamente em torno de 18, 20 dólares. 20 dólares está o quê? Uma garrafa de 1 litro. Uma garrafa de 1 litro? Em torno de 100 reais. 100 reais, 120 reais, certo? Por aí, né? Aqui, certo? Se não fosse a tributação, estaria bem mais barato, que a cachaça é bem tributada, certo? Mas aí você tem aqui o preço de gôndola está em torno de 20 reais. Então ela tem aproximadamente 5 vezes mais. 5 vezes mais. Ok, Múcio Fernandes, obrigado pela presença aqui no Correio Debate. Muito parabéns pelo trabalho e a gente vai continuar acompanhando aí a evolução dessa indústria que é importante não só para a geração de emprego, mas também para manter a tradição de um produto autenticamente brasileiro. Obrigado. Ok, obrigado. À disposição para qualquer coisa. Um abraço a todos. Um abraço.